Graça e paz, irmãos. É sempre muito motivo de muita alegria compartilhar a palavra com vocês em casa, porque a gente é família, então é um privilégio poder servir à mesa também. E essa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês algo que ao longo desse ano eu tenho pensado bastante, refletido, conversado e julgo ser importante também para nós como família, para o tempo que nós estamos vivendo já e para o tempo em que vamos começar a viver. Nós já passamos por algumas transições, né, como família espiritual. E acredito que estamos prestes a entrar em um tempo novo, um tempo específico, que vai requerer de nós algumas coisas, alguns tipos de ferramentas, e essa manhã eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 5. Peço que os irmãos tenham um pouco de paciência comigo, porque eu quero compartilhar com vocês é algo muito específico, e a paciência e a intercessão dos irmãos para que a gente consiga, mesmo com as minhas limitações, chegar lá. Enquanto você abre, é importante a gente lembrar que andar com Deus é se permitir ser ferido por Deus. Todos os homens ao longo da história que tiveram uma relação íntima com Jesus, eles foram feridos por Ele mesmo. Essa caminhada deixou marcas nessas pessoas que são como um testemunho para elas mesmas, primeiro, de uma vida que está sendo construída com o Senhor, mas também um testemunho para as outras pessoas, como a gente bem falou aqui agora há pouco, que ainda não experimentaram do poder do Evangelho. E essas feridas, eu vou chamar assim por enquanto, são por causa do desenvolvimento e o amadurecimento que todo cristão passa ao longo da nossa jornada de fé. Então a gente poderia falar de homens como Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Paulo, carrego no meu corpo as marcas. Por que não então falar de Barnabé, o filho da exortação? Ou falar de Timóteo? Todos esses homens caminharam com Jesus e tiveram o seu processo de amadurecimento e por isso carregam em seu corpo as próprias marcas, o próprio testemunho disso. E essa manhã eu gostaria de falar exatamente sobre isso. Porque, irmãos, Deus não quer filhos imaturos. Deus não quer que ninguém permaneça num lugar de subdesenvolvimento. O Senhor nos chamou para sermos filhos, mas para sermos filhos maduros. Não apenas para sermos filhos. Às vezes a gente deixa isso, esquece disso. Mas precisamos ter em mente, e hoje, especialmente, que estamos falando de filhos que foram chamados ao pleno amadurecimento. E dentro desse contexto, da dinâmica do amadurecimento, eu gostaria de me ater, exatamente como eu falei para vocês, a essas marcas que o discipulado causa em nós. E eu gostaria de fazer isso olhando para a vida do próprio Jesus. Porque todos esses homens, como eu citei aqui, são heróis para nós. Mas não tem pessoa melhor, não tem figura melhor do que a do próprio Jesus para nos ensinar isso. E eu gostaria de ler então com vocês Hebreus capítulo 5, dos versos 8 ao 10. Embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu.
E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Alguns poderiam pensar, nossa, mas a gente vai usar o exemplo de Jesus, que padrão alto, que padrão inalcançável. Mas Jesus, como o versículo anterior vai dizer, nos dias de sua carne, aprendeu a obediência. Por isso ele se tornou então para nós o que a gente pode chamar de apóstolo e sacerdote da nossa fé. Ele é o nosso modelo de filho maduro, de filho completo, de filho teleios. Por isso nós precisamos olhar atentamente algumas coisas nesse texto e extrair daqui pequenas porque podem parecer simples e sem importância. Ferramentas que vão ditar a nossa caminhada. Primeiro, eu gostaria de falar uma coisa que não é exatamente o cerne, mas julgo ser importante. Embora fosse um filho, como eu disse, nós somos chamados a sermos filhos, e isso é graça, é obra, faz parte da obra de Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós paramos apenas em ser filhos e não usufruímos da obra completa de Jesus Cristo. Isso é um pecado. Porque quando nós decidimos permanecer apenas num lugar de mediocridade e não nos sujeitarmos ao amadurecimento, nós estamos deliberadamente decidindo ser filhos imaturos. Ainda que pode parecer que não é isso, mas é isso. Então nós precisamos aproveitar a obra completa de Jesus Cristo, que é filhos maduros. Jesus nos salvou, isso é maravilhoso, nos deu a autoridade de sermos filhos de Deus. Aleluia, mas então existe um caminho a ser trilhado e nós precisamos nos ater a isso. Então, mas Jesus já era filho. Ok, mas enquanto filho, ele precisou aprender a obediência, ele foi exercitado na obediência. Isso, como eu disse, não é o cerne, mas é um encorajamento para aquilo que nós vamos falar. Irmãos, eu gostaria de orar com vocês mais uma vez. Por favor, concentre sua mente em Jesus Cristo. E nós estamos construindo isso juntos. Então vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Espírito nos conduza nesse assunto da sua palavra. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui por causa de você. Você que nos congregou, você que nos chamou, e como o profeta bem disse, nós nos lembramos disso, e é por isso que estamos aqui. Espírito Santo, eu oro para que qualquer tipo de inquietação na mente dos meus irmãos, qualquer tipo de agito, que talvez não tenha nem motivo, em nome de Jesus, que essas coisas sejam deixadas de lado. Que nossa mente seja levada cativa a Cristo Jesus agora, no nome de Jesus. Senhor, nós queremos nos submeter àquilo que você mesmo disse sobre nós. Nós queremos nos submeter a cada uma das palavras que o Senhor disse sobre nós. Nós não vamos retroceder disso. Por isso, que nós possamos extrair da sua própria palavra, Senhor, os recursos que são necessários para isso. Conduz-nos, Espírito Santo, no nome de Jesus. Cristo era filho, Jesus era filho, mas precisou passar pelo processo de ser exercitado. É interessante porque as duas palavras desse texto aqui, tanto aprendeu quanto obediência, não é o que a gente logo vê. Talvez o mestre poderia explicar isso melhor para nós nos nossos encontros nas casas, né? Mas sucintamente, quando a gente pensa em aprendeu a obediência, a gente logo pensa em algo que é somente intelectual. Então, para nós, fica um pouco difícil compreender essa dinâmica específica do processo de discipulado, porque a gente não consegue entender exatamente o que significa.
Aprendeu aqui não fala de algo que foi ensinado numa sala de aula. Fala do exercício, da prática. Então seria melhor se nós disséssemos assim: Jesus foi exercitado na obediência. Ele treinou a obediência, igual quando a gente vai na academia e treina. Então não foi algo que ele ouviu e falou, o pai falou, você vai fazer isso e pronto, isso já estava estabelecido. Não, houve um exercício, houve uma caminhada. E quando a gente pensa na obediência, não é algo também enrijecido. É uma obediência relacional. É aquilo que lá no Velho Testamento a gente pode se recordar. Ouve, ó Israel. Ouve e reage. Tem uma relação nisso. Não é só uma ordem que a gente dá sem... por si só. Existe uma relação. Eu ouço primeiro e respondo. Ouço e respondo. É essa a dinâmica. Então a gente precisa ter isso claro para que a gente consiga extrair o que a gente precisa nessa manhã. Jesus foi exercitado nessa dinâmica de ouvir e responder. Ouvir e responder. É interessante que o apóstolo Paulo vai dizer: eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Ele não leu um livro de contentamento, irmãos. Ele não foi a um seminário de contentamento. Ele foi provado. Ele passou privações. Quem sabe de comida, de dinheiro, nas suas emoções. Ele foi exercitado nisso. É exatamente aqui que a maioria de nós se perde. Porque a gente tem a ideia de que o evangelho, ele é algo que se recebe no intelecto e se vive de forma forçada, por mérito. Mas nós precisamos pensar que isso é desenvolvido. É um exercício que nós precisamos trilhar. Quando pensamos em discipulado, podemos pensar agora, cada um de nós, dentro da nossa medida de estatura, quais coisas o Senhor tem já dito e esperado de mim uma resposta? Como obediência. Será que é quanto ao meu temperamento explosivo? Será que é quanto à minha vida de oração? Será que é quanto o jeito que eu organizo as minhas finanças? Já há algo comunicado, porque Deus não exige de nós nada que sem Ele antes tenha ensinado. Então Deus comunica a sua vontade, para que nós possamos ser exercitados na sua vontade. Deus não é injusto, irmãos. Ainda que muitas vezes a gente pense, nossa, meu Deus, eu não vou conseguir passar por isso. Tá demais para mim. Mas se você for olhar bem lá atrás, fazer o exercício que o Rafa propôs, de se lembrar, você vai ver, mas o Senhor já compartilhou a vontade dele comigo quanto a isso. Já propôs obediência. Toda vez que o Senhor comunica algo conosco, que diz respeito ao nosso próprio desenvolvimento, há então um prazo de validade para que nós sejamos exercitados nisso. Isso, de alguma forma, tira o peso de temos que ser isso imediatamente assim que ouvimos, mas não nos exime da responsabilidade de sermos exercitados nisso. Um outro problema quanto a esse exercício da obediência em meio ao sofrimento é que muitas vezes nós tentamos fazer isso por nossa própria conta. E ao invés de exercitar aquilo que já nos foi ensinado, nós queremos fazer isso através de nós mesmos, de nossos próprios esforços. Então, por exemplo, eu preciso ser alguém com uma vida de devoção contínua, constante. Isso é algo que o Senhor propôs a todos os seus filhos. Eu preciso então ser exercitado nisso. No primeiro dia vai ser difícil. 15 dias depois ainda vai ser um pouco difícil. Um mês depois você já vai estar um pouco melhor, mas ainda vai ser difícil. Agora, o que nós, na maioria das vezes, tentamos fazer? Estabelecer um método
enrijecido, sufocando o nosso desejo caído de não querer obedecer, e dizemos que estamos sendo exercitados. Muitas vezes a gente não faz essa conta, essa equação que eu acabei de falar aqui para nós. Mas por isso, muitos de nós, irmãos, estamos carregando marcas que não são marcas do verdadeiro discipulado. São marcas que nós mesmos produzimos por causa das nossas próprias tentativas de produzir o que só o Espírito, por meio de Jesus Cristo, pode produzir em nós. Um caráter transformado não tem a ver com alguém que por si só faz algo, decide e a partir de agora eu sou um homem que não minto mais. É necessário a ação do Espírito para isso. Contudo, há uma parte que é nossa, que é o exercício disso. Não podemos, irmãos, pensar que só porque estamos melhorando algo, estamos sendo transformados. A ênfase desses versículos aqui não é o sofrimento. O sofrimento, ele é uma ferramenta a qual Deus usa para que sejamos, então, amadurecidos. Como eu dei o exemplo, por exemplo, do apóstolo Paulo. Não cremos que precisamos nos sujeitar a uma punição para aprendermos algo. Não é essa a dinâmica de Deus. Isso não combina com o caráter de Deus. Mas também não podemos achar que podemos fazer isso por nós mesmos. Se olhássemos para nós e nossas vidas agora, quais são as marcas que o discipulado tem deixado em nós? Não as marcas que nós mesmos produzimos por nossos próprios esforços, mas o testemunho que o caráter de Jesus está sendo construído em nós pelo exercício, pela prática, pelo desenvolvimento. Talvez, como eu disse, alguns não tinham uma vida de devoção contínua, mas pelo exercício, pela disciplina, encontraram esse lugar em Jesus. Isso é algo que já está cicatrizado em você. É um testemunho que o caráter de Cristo foi posto em você. Do contrário, quais são as marcas que nós temos carregado que são nossas mesmos? Muitos de nós se sentem cansados, se sentem desencorajados na vida com Deus. Como se estivesse pesado demais. E talvez a gente pense, nossa, mas é isso mesmo? Será que é viver, ser um crente maduro? Será que é isso mesmo o caminho do aperfeiçoamento? É pesado. Parece que a gente perde aquela paixão, aquela empolgação. Será que não é porque estamos carregando marcas que não foram causadas pelo exercício da obediência em nós? Porque, meus irmãos, quanto mais alguém se parece com Jesus, mais essa pessoa ela é encorajada. É até estranho para quem está de fora. Porque, cara, mas esse cara passa por várias provações. Lida com várias coisas, mas parece que parece que sai alguma coisa de dentro dele. É que o caráter de Jesus já tem tantas cicatrizes lá dentro, esse irmão já está tão provado, que as coisas dessa terra elas vão ficando tão
sem importância. Nos capítulos mais à frente, o autor aos Hebreus vai dizer que, olhando para Jesus, pela alegria qual foi proposta, né? Ele suportou o sofrimento até a cruz. Que dinâmica é essa? É a de quem está sendo ferido por Deus, de quem está tendo em seu caráter o caráter de Cristo impresso e está continuamente se sujeitando a uma vida de amadurecimento e de aperfeiçoamento. Porque, irmãos, se nós não formos exercitados, nós seremos achados em falta e traremos complicações não só para nós mesmos, mas para os irmãos a quem convivemos. O nosso evangelho ele ainda tem tantos resquícios de individualismo que nós pensamos que a nossa infantilidade só afeta nós mesmos. Não afeta o irmão. Como se o Senhor vai encontrar uma igreja madura? O nosso amadurecimento, o meu amadurecimento, tem a ver com o amadurecimento da pastora Gi, do Emílio e de todos nós juntos, irmãos. Por isso, querer que o meu irmão seja exercitado na obediência é querer que nós nos desenvolvamos. Encorajá-lo, incentivá-lo, ajudar, cooperar com o desenvolvimento dele, não facilitando, mas também não trazendo peso, é cooperar para que todos nós cheguemos a esse lugar. Nós estamos começando a falar de martírio. Irmãos, só pode ter consciência de martírio pessoas que estão em amadurecimento, porque uma criança não vê, ela pensa só nela. Ela não pensa no coleguinha, ela não pensa no irmão que ainda não comeu. Ela não pensa nas responsabilidades que tem em casa. Entende porque é tão importante a gente pensar, olhar para nós mesmos e pensar, cara, onde eu ainda preciso me exercitar? Onde ainda estou desfalcada? Onde ainda é só uma impressão de que amadureci, mas na verdade eu estou só maquiando isso. Eu estou só disfarçando isso. Estou fazendo isso pelo meu próprio esforço. Porque uma hora isso vai vir à tona, irmãos. Não se engane. Você pode passar várias situações em que você está sei lá, discutindo com o irmão e você pensa, não, mas eu não posso responder assim. Eu não posso responder assim, eu não posso responder assim, eu não posso responder assim. E isso aqui é uma situação que está me provando, então eu não vou responder assim. Não tem mortificação nenhuma nisso. Você só está abafando alguma situação. Uma hora ou outra, isso vai vir à tona, cara. Você vai explodir. Houve exercício nisso? Não houve exercício. Houve sufocamento. E esse é o perigo que eu quero trazer clareza para nós como família. Irmãos, nós estamos mesmo amadurecendo ou nós estamos só sufocando os nossos dilemas interiores? Nós estamos sendo provados mesmo, exercitados mesmo? Nós somos pessoas de oração? Nós somos pessoas exercitadas em paciência, em misericórdia? Porque como as pessoas testemunharão de Cristo em nós, se nós ainda não somos, nós mesmos não estamos sendo afetados ou transformados? Nós precisamos fazer essa investigação, doquimazo sobre nós. Olhar para onde as coisas que parecem ser e não são. Nos arrepender diante do Senhor e pedir, Jesus, me ensina o exercício da obediência. Independente de quais situações e quais provações eu vou passar. Seja falta de dinheiro, seja falta de um emprego, seja um problema familiar, ou não seja nada, ou seja a vida em sua ordem mesmo. Porque às vezes a gente pensa só em coisas que são negativas, né? Mas e as nossas relações? Que são bênçãos e
contextos positivos que nós temos? Onde estamos sendo exercitados? Se fôssemos enviados para algum lugar hoje, como a P fala, se isso aqui tudo acabasse e cada um fosse para um canto, será que nós poderíamos ouvir Isabelle, embora sendo filha, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu? A família tal aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E por isso podem ser testemunhas e carregar no seu próprio corpo as marcas de Cristo. Se nós não pararmos e fazermos essa reflexão agora, nós teremos consequências sérias daqui a alguns meses, talvez. Porque, como eu disse, o Senhor não quer filhos subdesenvolvidos. Isso para Deus é triste, porque custou seu filho. E mesmo que já somos filhos, irmãos, já entendemos esse poder que nos foi dado, corramos então a carreira nos qual foi proposta, de modo digno, olhando para Jesus, que pela alegria que lhe foi proposta, suportou todos os sofrimentos. Porque Jesus, enquanto filho, isso é algo interessante, ele tinha consciência de quem era seu pai e de sua filiação. Inclusive, Jesus sabia os limites dessa sua filiação. Em Mateus capítulo 26, eu acho isso muito interessante. Jesus está no Getsêmani, agoniado, na maior prova, talvez, emocional e física de sua existência enquanto homem, com os discípulos que não estavam cooperando muito. E aí os soldados chegam para prender ele. Como se já não tivesse ruim, fica pior. E Pedro tenta resolver. E Jesus fala: para com isso. Você acha que se eu não falasse com meu pai, ele não mandaria uma legião de anjos aqui para me proteger? Ou seja, Jesus está falando: Pedro, eu sei que eu tenho um pai que poderia me livrar dessa situação, mas eu preciso passar pelo processo de exercício. Que consciência de filiação, cara. É falar para Jesus: não, eu sei que está difícil, mas Senhor, eu vou me sujeitar a isso. Eu não vou fugir. Eu não vou retroceder. Eu não vou sufocar as minhas mazelas. Não. E olha que Jesus não foi achado em falta. Ele foi fiel e suportou o sofrimento do Getsêmani. Mesmo tendo todos os recursos disponíveis, cara. Mas ele não arredou o pé. Porque havia algo a qual ele conhecia, porque ele conhecia o Pai, que é, primeiro, quem ele era como filho, quem o Pai era, o coração de seu Pai e o propósito eterno de Deus. Todas essas coisas estavam ali esclarecidas. Jesus estava lidando com todos esses contextos. Muitos de nós, na primeira situação, que às vezes não é nem uma coisa séria, é só uma pergunta que alguém te faz. E aí? Aquela situação lá, como é que tá? A gente arreda, a gente sai, a gente desconversa. E aí, irmão, aquela situação que a gente conversou aquele dia, você já resolveu? E aquela coisa que a gente combinou, que a gente ia fazer toda semana e tal, você conseguiu? Ah, que não sei o quê, que não deu certo, e aí eu tive um imprevisto. Perdeu a oportunidade de ser exercitado. E se não bastasse isso, na primeira oportunidade a gente diz: não, porque eu e fulano estamos toda semana juntos falando sobre isso. Meu irmão, isso não é exercício, isso é sufocamento, isso não é amadurecimento. Uma hora essa bomba vai estourar. E esse não é o maior dos problemas. Porque se estourar, ainda a gente tem como corrigir.
O problema é permanecer no lugar de infantilidade, querendo os benefícios e a herança dos filhos que são maduros. Porque, como eu disse, a obra de Jesus Cristo ela é completa. E a herança está disponível para os filhos que estão amadurecendo. Se nós permanecemos num lugar de infantilidade, nós não temos como usufruir de toda a herança. Uma criança, irmãos, a Gigi que está dormindo ali, ela nasceu filha, ela é amada, os pais a amam, nós a amamos. Mas ela vai precisar aprender a obediência. E tantas outras coisas. Ela já tem irmãos mais velhos. Os irmãos, filhos dos mesmos pais, já estão passando cada um pelo seu processo de desenvolvimento. Estão sendo exercitados. Catarina, vai lá para a mamãe e faz tal coisa. Vamos ali comigo. Daniel fala, hoje, Estevão, você vai chegar mais cedo comigo no Tameon. Aparentemente não tem motivo nenhum. Mas está havendo ali um exercício. Assim é conosco, irmãos. O Pai nos propõe isso. Por meio de situações. Como eu disse, sofrimento aqui não tem a ver só com o aspecto negativo da coisa. Sofrimento é tudo que nos afeta. São as situações que transpassam nossa vida. Das mais corriqueiras às mais complexas. Há uma conversa no trabalho, há o trânsito que a gente enfrenta, há uma conversa super complexa. Quais são as marcas de que estamos sendo exercitados? Quais as evidências disso para nós mesmos? Não olhando uns para os outros, nós para nós mesmos. Porque também não sejamos infantis para dizer, mas eu nunca amadureci em nada. Não. Se você já amadureceu, glória a Deus, irmão. Aleluia. Se você é uma pessoa de oração, aleluia. Se você é alguém paciente, glória a Deus. Você aprendeu isso, celebre isso. O Pai celebra. Se você não celebra, você perde de usufruir da herança. Não tenha medo de ser aquilo que o Senhor já estabeleceu e você já foi exercitado nisso. Disponha a mesa. Nós estamos em família. Reter isso é danoso. Não faz bem. É retrocesso. Mas se ainda não somos, nas coisas as quais já foram nos comunicadas pelo próprio Pai, vamos nos sujeitar ao exercício, à disciplina, à prática. O AP sempre fala uma coisa em várias das conversas que a gente já teve. E ele sempre me falou, filha, o evangelho é o evangelho da vida real. É na vida real que as coisas acontecem. É na vida real que a gente é provado. Ele diz, eu acho isso muito legal, do exemplo de Barnabé, que os apóstolos chamaram ele de filho da exortação. Que coisa linda, gente. E tem o Barnabé, filho da nossa exortação. Nasceu do processo do exercício. E se você for olhar para a vida de Barnabé depois disso, ele teve que ensinar outros irmãos a fazer isso também. Inclusive Paulo. Porque essa é a dinâmica do corpo de Cristo. Nosso evangelho precisa ser de verdade. Precisa ter cicatrizes. Para que nós possamos dizer, olhem as cicatrizes que o evangelho fez comigo. Isso aqui é que o evangelho pode fazer com alguém. Alguém grosso, ignorante, mentiroso. Foi transformado pelo poder do evangelho, pelo exercício. Alguém ruim de administração. Alguém que não sabia nem chamar Deus de pai. Alguém que era órfão. Olha aqui o evangelho fez comigo. Carrego no meu próprio corpo isso. O testemunho disso. De alguém que foi exercitado. E achado
aperfeiçoado. E perfeição, nós sabemos, não fala de alguém que não tem erros, fala de alguém que é completo. De alguém que pela disciplina encontrou um lugar de completude. E agora vá comigo para o verso 14 do mesmo capítulo. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram os seus sentidos exercitados, para discernimento tanto do bem quanto do mal. Alguém maduro é alguém exercitado. E é interessante porque o contexto, o autor está falando de alimentação, né? E o leite, ele é um alimento que você não precisa de muita... Eu não sei como é que chama isso, saliva degustativa, seria isso? Você não precisa de muitos sentidos para poder discernir o sabor. É leite. Agora, se você vai comer, por exemplo, um tambaqui assado, uma moqueca de peixe... Se você é alguém experimentado nisso, você vai saber se a pessoa usou leite de coco do mercado ou se ela fez o leite de coco. Porque você é exercitado naquilo, meu irmão. Você vai saber que peixe é. Tu sente até o gosto do barro. E fala, esse peixe foi pescado lá no Madeira mesmo. Esse aqui não estava congelado. Assim é na vida espiritual, irmãos. Uma fé infantil é uma fé que permanece na mesma coisa sempre. Que não consegue discernir. O Eugene Peterson vai dizer que uma fé infantil é uma fé que só repete o básico. Você só vive no básico. Não tem maestria para discernir as coisas. Inexperiente na palavra. Porque para comer uma moqueca de peixe e saber exatamente o que tem lá, meu irmão, você tem que passar por muita coisa. Você tem que aprender a temperar o peixe. Você tem que aprender a comprar o coentro certo. Você tem que aprender a usar a quantidade de limão adequada. A não virar o peixe o tempo todo, senão ele desmancha. Assim é a nossa vida com Deus. Agora, imagine alguém que sempre ouviu o convite: vamos aqui fazer um peixe comigo? Vou te ensinar como é que faz. Vamos lá no mercado comprar o peixe. Não, estou ocupado, não vai dar. Me manda no WhatsApp como é que compra. Manda para mim no WhatsApp. Manda a receita, por favor. Pô, cara, mas eu quero que você vá comigo. Não, manda a receita, por favor, lá no WhatsApp, que vai ser a mesma coisa. Vem cá que eu vou te ensinar a ticar o peixe certo. Não. Faz aí que eu estou vendo. Faz aí que eu estou olhando daqui. Ah, é assim que faz? Ah, tá certo. Tá, agora eu vou te ensinar a colocar na panela. Tá, vai colocando aí que eu vou dando uma olhada daqui. Meu irmão, a primeira oportunidade que essa pessoa vai ter de fazer, ela não vai conseguir. Isso é sufocar o processo de exercício. Estou falando de peixe porque peixe é a minha linguagem. Memórias muito recentes. Mas é assim que funciona. É aquele irmão que está lá, hein? Vamos lá em casa, vamos orar comigo essa semana? Vamos, ora lá, liga, a gente liga, pode ser? Vamos, cara, você precisa se dedicar a isso. Todas as vezes que essa situação acontecer, você precisa ter essa postura. Entendido, irmão? Sim, entendido. Na primeira oportunidade, não. Irmão, você precisa se dedicar mais à comunhão, estar mais com os irmãos.
Vai uma vez lá, dá oi para os irmãos e vai embora. Irmão, você precisa pregar o evangelho. Ok. Hoje os irmãos vão estar na praça, eu vou lá. E nunca mais falo de Jesus para ninguém. Não houve exercício nisso. Não tem marca, Duda. Quando alguém chegar para você e você precisar apresentar as marcas, porque tem coisa que é o testemunho, você não vai conseguir. Jesus mostra as marcas do seu corpo para os discípulos. Eles tocaram nela. É como se Jesus falasse: pode tocar. Tem história aqui. As marcas da minha obediência. E alguém maduro, para encerrarmos. É alguém que, pelo exercício, teve os seus sentidos exercitados. E agora consegue discernir tanto o bem quanto o mal. É alguém perfeito? O texto não diz isso. O texto não diz. Alguém maduro é alguém que agora anda em perfeição. Na minha Bíblia não diz. Na de vocês acredito que também não. Porque o autor faz questão de dizer aos hebreus. Alguém maduro é alguém que sofreu muitos exercícios, mas que agora consegue discernir o que é e o que não é. O que faz bem para si mesmo e o que não faz. O que é bom e o que não é bom. Essa manhã eu queria que nós pensássemos no que ainda nós precisamos ser exercitados. E depois de pensarmos isso, irmos para uma próxima pergunta. Como eu estou exercitando isso? Que tipo de marcas isso tem causado? São realmente as marcas que o Evangelho faz? Porque essas são leves, irmãos. Essas não pesam, essas nos encorajam. Eu sempre falo isso com os adolescentes e com os jovens. Vai ficando cada vez mais interessante. Cada vez que você vai e prega para um amigo seu, você sai de lá mais encorajado que a pessoa que recebeu a pregação, cara. Cada conversa difícil que você tem, você sai de lá, meu Deus, que ruim isso aqui. Mas eu estou tão encorajado agora. É a mesma coisa de uma criança que aprende a andar, que aprende a falar. A gente celebra isso. Mesmo que ela caia várias vezes. Está aqui o Antônio para nos provar isso. Mas a gente celebra porque, meu Deus, ele saiu tão pequenininho. E agora ele mesmo caindo, ele está tentando, ele já sobe e desce degraus. E muitas vezes ele ficou ali tentando e subir os degraus. Subir e descer os degraus. Nós precisamos crescer, irmãos. Mas crescer carregando as marcas do crescimento. Carregando no nosso próprio corpo o testemunho de que estamos amadurecendo. Para que outros possam então testemunhar do poder do Evangelho. De um Evangelho que transforma. De um Evangelho que é encorajador. Quero ler o capítulo 12 e o verso 1 e 2 para encerrarmos. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemo-nos de lado todo o peso e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual,
pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Olhemos para Jesus, irmãos, e nos sujeitemos a uma vida de exercício da obediência, para que nós possamos então, exercitados, discernir o bem e o mal e lidar com as coisas que nós precisamos lidar nos próximos dias, para que nós não sejamos tragados na primeira oportunidade, no primeiro vento que bater. Porque estamos perto de lidarmos com coisas que talvez nós nunca lidamos antes em relação à nossa fé. Mas se nós estivermos sendo exercitados, meus irmãos, não vai ter nada que vai ficar diante de nós. Porque se há uma situação a qual eu não experimentei ainda, mas há em mim disposição para ser exercitado nisso, eu não corro. Eu enfrento. Vamos lá, vamos ser exercitados nisso. Se essa é a próxima, vamos lá. Nada vai me impedir. Amém? Não por acaso, um pouco antes da Belle pregar, a canção que nós estávamos cantando dizia: nossa devoção, tributo à sua obediência. A obediência de Jesus Cristo, ela precisa ser honrada com a nossa obediência. O texto que a Belle leu é um texto farto, riquíssimo. Hebreus 5 vai dizer que ele se tornou o autor da salvação de todos os que lhe obedecem. O autor aqui está encorajando irmãos que estavam sendo chamados à apostasia, abandonar a fé, a dizer: suportem, aguentem. Não façam como os que arregaram, porque vocês têm como modelo o Filho. E quando o autor fala do Filho, o autor de Hebreus fala do Filho, ele está fazendo um uso específico da palavra filho, que é a palavra usada para o filho adulto. Porque ele está trabalhando aqui o oposto entre o adulto e a criança o tempo inteiro. Ele diz que a criança é inexperiente, ela não é exercitada na palavra da justiça. Mas o adulto, por causa da sua prática e do exercício, se tornou apto a discernir tanto o bem quanto o mal. Há duas palavras aqui em grego, tem direta relação com o que a Belle disse, o exemplo que ela deu. Exis e gnazo. Gnazo é a palavra para exercício, e literalmente no português virou ginástica. E exis é a palavra para um hábito adquirido pela repetição de uma prática. O autor está falando de constância. Se você já se submeteu a algum tipo de treino, orientado por alguém que tem noção do que está fazendo, você vai chegar naquela situação em que você está com vontade de parar o treino na metade e a pessoa fala: termina. O pessoal que está correndo aí, viu o teto preto, estrela, termina. Está colocando carga, peso, começa a sentir dor, a vontade é parar. Mas há alguém dizendo: eu te falei 15 repetições, não 10, termina. Ninguém fala: nossa, que vontade de sentir dor na perna. Ou hoje eu quero ver estrelas correndo. Aquilo é o que se impõe sobre você enquanto você obedece uma repetição. Termina. Só que tem um problema. Quem tem medo de prova não termina. Aí a outra figura é a do professor, que ensinou, que lecionou. O professor aqui não o professor tradicional, que tem um quadro, mas aquele da vida, como a Belle disse. E aí chega o dia em que ele marcou com você de pôr à prova o que você aprendeu. O dia de fazer a receita. Mas nesse dia eu falto. Eu invento uma desculpa. Porque eu não gosto de prova. Provas me deixam nervoso. Como eu não gosto de prova, provas me deixam nervoso, eu recuo. Só que não tem como mudar de fase sem prova.
E aí se constrói a eterna infância. Em gente que não está disposta a ir até o fim no que Deus estabeleceu. Termina a série. Faz a repetição. Faz a comida. O processo de maturidade, irmãos, ele é um processo que parte de uma consciência que o Senhor te dá de algo que você precisa alcançar, da força que o Espírito te dá para alcançar, e depois da prova da fidelidade. Deus não é incoerente, Beli. Ele não pede algo que Ele não tenha ensinado na jornada e dado força para a gente realizar. Jesus foi achado fiel em tudo. Por quê? Porque cada recurso que lhe foi confiado foi administrado no tempo certo para fazer a vontade de Deus. Jesus não podia ser crucificado em outro dia, senão na Páscoa. Um dia depois não valeria. Alguns de nós estão obedecendo tardiamente. Isso não é obedecer. Diligência é a intensidade de fazer as coisas no tempo certo. Se Deus te dá uma ordem, você demora 12 meses para fazer o que deveria fazer em uma semana, o nome disso é desobediência. Não adianta dizer, mas eu fiz. Não fez. 4 repetições não devem ser feitas com intervalo de 50 minutos entre cada uma. O treinador diz, descansa, faz. Eu quero faz agora. Existe tempo. Com parte daquilo que Deus já mostrou para você. O desafio é vá para casa hoje e não lute contra o que o Espírito Santo vai continuar te dizendo. Tem coisa que Deus vai te dizer, já foi, passou. Volta para o final da fila. Recebe isso com humildade e volta para o final da fila. Passou, você perdeu o tempo. Final da fila não significa hierarquia, é uma metáfora para dizer, começa de novo. Já azedou o ingrediente, não dá mais. Começa de novo. Tem coisa que você vai correr e tentar terminar. Deus vai dizer, eu mandei você não fazer mais. Já não é mais tempo. Passou o tempo. O povo de Israel fez isso, Beli. Deus pediu uma coisa, eles não fizeram. Que foi subir até Ai, ou melhor, subir até Ai e guerrear. Eles ficaram, até Ai não, até uma cidade antes de Ai, e eles não quiseram. Textos de Josué são bons exemplos de jornada de obediência. Ficaram com medo. Quando eles voltaram, Deus deu uma exortação duríssima a eles através de Josué. O que eles fizeram? Juntaram e falaram, agora a gente vai. Josué gritou, não vão, Deus não vai estar com vocês. Eles disseram, não, a gente vai, a gente quer obedecer. Foram e morreram. Obediência tem prazo. Vá para casa pensando, o que já passou do prazo, você só precisa se arrepender e recomeçar. Mas o que ainda está na hora de resolver, resolva. Isso é coisa de criança? Não. Isso é coisa para gente que quer crescer. Amém?